Olá, viajantes! Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato A Babá era uma bruxa. Sempre pensei que as coisas acontecem porque são causadas por uma terceira pessoa. Até hoje não entendo como funciona toda aquela coisa que as pessoas chamam de bruxaria, pois sempre fui muito cético em relação a esses temas, principalmente em relação ao paranormal. Porém, um dia a vida me deu uma lição que jamais esquecerei e hoje resolvi compartilhar com todos vocês. E embora não consigam acreditar em mim na íntegra, pelo menos terei a alegria que outras pessoas possam ouvir e compartilhar a minha própria experiência, para poder lhe dar uma solução, caso você esteja passando por algo semelhante. Eu morava com minha esposa Gina. Tínhamos acabado de nos casar no civil. Por causa da igreja, não foi possível para nós, porque pertenço à religião mórmon. Minha esposa era católica e sempre houve respeito entre as crenças dela e as minhas também. Natural do estado de Campeche, nos mudamos para a cidade do México, porque um amigo me convidou para trabalhar em um restaurante quando viu que eu finalmente havia encerrado minha carreira como chefe profissional. Sendo uma excelente oferta de trabalho, Gina aceitou morar na cidade do México. E embora no início não tenha se divertido, logo se acostumou e acabamos comprando uma pequena casa, onde nos instalamos. Algum tempo depois, um bebê finalmente estava a caminho. Tendo estabilidade financeira, decidimos dar o próximo passo para completar nossa felicidade como casal. E embora fôssemos jovens, não tivemos medo de correr riscos para aprender a ser pais. Ela tinha 25 anos e eu 27. Sentíamos que já tínhamos idade para enfrentar uma responsabilidade tão grande, a de ser pais. Algumas pessoas da minha família nos criticaram porque era cedo, outras por não termos esperado para planejar. Enfim, não conseguimos agradar ninguém, mas sabíamos o que queríamos e, tendo planejado dessa forma, saiu como esperado para nós. Durante a gravidez não houve complicações e, para a chegada do parto, Gina decidiu fazer uma cesárea, pois, segundo ela, não queria vivenciar um parto normal. Na verdade, ela tinha ficado muito assustada vendo aqueles vídeos nas redes sociais e no YouTube. E quando chegou o momento do nascimento, felizmente, tudo correu muito bem. Me tornei pai de um lindo menino, a quem chamamos de Antônio. Meu filho tinha cabelos cacheados como a mãe, pois apesar de ser recém-nascido, seu cabelo era curiosamente cacheado. Antônio mudou nossas vidas para sempre. Nos primeiros dias, estando em casa, confesso que foi uma das piores torturas, pois o meu pequeno chorava muito e não se acalmava com nada, e às vezes só dormia uns poucos minutos. A princípio pensei que tudo iria mudar com o passar dos dias, mas foi exatamente o contrário, pois a saúde de Gina estava se deteriorando e ela não conseguia cuidar dele sozinha. Ela estava sendo afetada e logo foi diagnosticada com estresse pós-parto. Pensando no que fazer, não tive escolha a não ser contratar uma empregada doméstica que pudesse ajudar minha esposa com o bebê. E sem pensar, coloquei um anúncio em um grupo de vendas do Facebook. Logo comecei a receber diversos comentários de mulheres interessadas no trabalho. Elas eram todas muito jovens, e nós homens caímos mais facilmente em tentações. E claro, não queria machucar a minha esposa, a quem adorava de todo o coração. Dentre os perfis analisados, havia um em especial. Aparentemente, ela não era uma mulher tão jovem. Era a candidata perfeita. Então não haveria problemas com os meus instintos masculinos. Entrei imediatamente em contato com ela por mensagens. Ela respondeu prontamente, então passei por todo um processo para conhecê-la. Pedi algumas referências e ter a confiança necessária para lhe dar o emprego em casa. Quando Gina a conheceu, ela concordou. Queria ter logo um descanso
e que sua recuperação fosse o mais rápido possível. Convencida, demos-lhe o emprego. Ela começou a trabalhar no dia seguinte. Trouxe as suas coisas porque ficaria conosco o tempo inteiro, exceto às sextas-feiras, pois eram os seus dias de folga. A criança não parava de chorar à noite. Minha esposa sempre estava com um humor de 1000 demônios, e embora eu tentasse ajudar no que era necessário, o bebê só aceitava seus braços. Felizmente, na manhã seguinte, bateram na porta muito cedo. Eram exatamente 7 da manhã. Bom dia, senhores. Desculpe se os acordei, mas estou aqui para começar a trabalhar. Era a empregada que estava na porta. Ela carregava uma mala pequena junto com uma sacola de compras. Ela entrou em casa olhando de um lado para o outro. Aí eu a interrompi, dizendo onde ela poderia guardar suas coisas. Lhe indiquei o quarto de hóspedes, porque, na verdade, a minha casa era um pouco pequena. Ouviu-se o choro do bebê. Aparentemente, ele havia acordado. Aí a senhora olhou para nós dizendo, posso? E ela foi até o nosso quarto, onde estava a criança. Segundos depois, não conseguimos mais ouvir o choro dele. Me aproximei devagar e vi que ela estava com ele aconchegado nos braços. Ao mesmo tempo, ela estava cantando uma música estranha para ele, mas eu não entendia a letra de jeito nenhum. Ele se acalmou. Como fez isso? Minha esposa ficou surpresa. Bem, não sei. Ela provavelmente tem muita prática. Gina voltou a se deitar no sofá. Então observei a funcionária sair da sala com o bebê nos braços. Desculpe, mas não perguntei seu nome. Que distraído eu sou. Não se preocupe, meu nome é Hortência. Ela me passava muita confiança. Quando Gina adormeceu no sofá, ela foi até a cozinha e começou a fazer café e alguns ovos para o café da manhã. A casa estava uma bagunça. Não era limpa há meses e admito que já exalava um cheiro meio ruim. Infelizmente, não pude ajudar minha esposa com tudo, mas agora isso já estava resolvido. A Hortência revelou-se uma funcionária muito eficiente. Em questão de pouco tempo, preparou o café da manhã, limpou toda a cozinha, deixando todo o espaço em ordem. Há muito tempo que não via a cozinha tão arrumada como Hortência a deixara. Quando Gina soube da gravidez, começou a passar por momentos muito difíceis, com constantes dores de cabeça, enjoos e pouca energia. Permanecia deitada na cama quase o tempo todo. Desta forma, o aroma da limpeza ficou demasiado acolhedor e, acima de tudo, agradável. Senti que pela primeira vez em muito tempo, a minha casa voltou a ser o que era antes. O tempo passou tão rápido. Nesse tempo, minha esposa começou a se recuperar. O bebê havia se adaptado muito bem às rotinas da Hortência. Como conseguia mantê-lo calmo, isso foi um mistério. Bem cedo pela manhã, ela cuidava da casa, limpando a sala, a cozinha e lavando a roupa do dia a dia. Ela pediu para ficar com o bebê em seu quarto, para poder tê-lo mais perto e atendê-lo quando ele precisasse. Minha esposa achou uma boa ideia. Ela parecia muito animada porque agora tinha tempo para ir visitar as amigas, visitar a mãe e poderíamos nos dar aquele tempo que precisávamos há muito tempo. Aluguei um quarto no hotel e lhe contei todos os detalhes. E saímos para jantar e ficamos para ter privacidade. Nunca nos preocupamos com o bebê, pois tínhamos confiança cega em Hortência. 6 meses se passaram. Nesse tempo, nada poderia ser melhor. Meu relacionamento com Gina estava no seu máximo esplendor. Sentíamos que éramos muito felizes. Porém, nunca soube em que momento tudo mudou. E isso é algo que eu não desejaria para ninguém. Como eu estava contando, eu estava muito apaixonado pela minha esposa. Ela era muito bonita, era loira, tinha um corpo esguio, apesar da gravidez. Todo mundo me disse, você ganhou na loteria com aquela mulher. E era verdade. Admito que os outros homens a cortejavam. E me senti muito sortudo quando ela finalmente me aceitou. Nunca fui bonito. Meus quilos extras às vezes
me deixavam inseguro em fazer Gina feliz como homem. Talvez você pense que sou um pouco maluco, porém agradeço a vida por ter a oportunidade de compartilhar meus dias com a única mulher que merece toda a minha atenção e carinho. Da noite para a manhã, senti uma sensação estranha por toda a casa. Aromas que não conhecia envolviam completamente o ambiente. Meu nariz e também meus olhos coçavam como se fossem fumaça de algo queimando. Meus olhos estavam realmente irritados demais. O que está acontecendo, Hortência? Perguntei à funcionária, sem obter resposta. Ela jurou que não sentia cheiro algum, mas quando perguntei a Gina, ela também falou que não percebeu aquele cheiro estranho. Aparentemente, só eu sentia. Sexta-feira era o dia de descanso da Hortência. Eu nunca tinha prestado atenção na rotina dela até aquele dia, mas vou contar para vocês a seguir. Ela acordou 1 hora mais cedo, limpou a casa toda e lavou a roupa por volta das 7 da manhã. Todo fim de semana, eu ouvia o barulho da máquina de lavar, mas voltava para a cama sem me importar. Mas nesta sexta-feira, meu dente doeu e por isso não dormi nada à noite. Sentei na beira da cama e fui pegar água para tomar um analgésico. Saí na cozinha, ouvi barulhos um tanto estranhos, como quando alguém está comendo e a mastigação está muito alta. Talvez eu tenha alucinado naquele momento. Ao me aproximar da porta, observei Hortência comer como se estivesse desesperada, pois até deixava cair migalhas de comida no chão. Achei que não havia ninguém, eu disse com vergonha. Ela parou por alguns segundos, depois se virou com um pedaço de frango na boca e jogou os restos na lata de lixo. Você precisa de algo? Ela se virou limpando a boca com um guardanapo. Não, só pensei que não tinha ninguém na cozinha. Você vai sair hoje, né? Isso mesmo, volto à tarde. Já preparei tudo e o bebê ainda vai dormir umas 2 horas. Naquele momento vi um brilho muito intenso nos olhos dela. Isso causou uma sensação estranha por todo o meu corpo. Era como se eu não conseguisse parar de olhar para eles. Gostei daquele brilhozinho. Parecia único para mim, no mundo inteiro. Que olhos lindos, pensei. Hortência saiu de casa. Ela estava usando batom e perfume. Onde ela estava indo? Pensei o dia todo, como se me importasse com o que a empregada fazia. Mas não sabia porque eu sentia tanta ansiedade e inquietação. O que aconteceu? Minha esposa me perguntou várias vezes. Tentei o dia todo esquecer aquele acontecimento. Naquele dia, não fui trabalhar. Tive alguns dias de folga, pois já precisava de férias desde que comecei a trabalhar no restaurante. À tarde, preparei algo especial. Aparentemente, o bebê estava mais calmo. Chorou menos e dormiu tranquilo. Minha esposa estava de bom humor. Fomos ao shopping comprar uns ingredientes. Iríamos preparar a especialidade do restaurante. Disse-lhe entusiasmado. O bebê estava dormindo no carrinho. Só acordou quando chegamos em casa. Demos a mamadeira e ele ficou acordado por alguns minutos. Depois voltou a dormir profundamente. Eram exatamente 2 da tarde. Nos preparamos para cozinhar lombo marinado em laranja. Era o prato principal do meu local de trabalho, embora na verdade tenha sido uma das receitas que inventei. Passamos um bom tempo na cozinha. Olhei para Gina muito feliz, depois de tantos dias. Ter ajuda em casa vale a pena, pensei, enquanto observava como ela gostava de dividir a cozinha comigo. Comemos como quando tínhamos nossos encontros. O bebê dormiu tranquilo por umas 3 horas seguidas. Depois acordou, pedindo a mamadeira. Acompanhei minha esposa para dar um bom banho relaxante nele. Hortência recomendou um shampoo com cheiro de lavanda. Segundo ela, ajudava a criança a dormir. Depois de alguns minutos secando, ele pediu leite mais uma vez. Então, quando lhe dei uma pequena porção na mamadeira, ele adormeceu profundamente. Já eram exatamente 6 da tarde. Hortência não deve demorar. Pensei um pouco inquieto e juro que naquele momento nem sabia por quê. Gina adormeceu ao lado do bebê.
Tínhamos vivido o melhor dos nossos dias. Por isso resolvi não acordá-la. Quando eram 20 horas, eu estava assistindo televisão na cozinha. Nesse momento chegou Hortência. Ela estava com uma roupa diferente. Ela tinha o corpo gordinho. Para ser sincero, ela não tinha corpo nenhum. Quando a vi, fiquei muito surpreso. Usando uma lycra branca que estourou na bunda, com um suéter rosa pastel e botas marrons. Que surpresa! Você finalmente chegou. Demorei? Queria me presentear com roupas novas. A verdade é que ela não parecia nada bem, mas ao vê-la animada não tive coragem de contar a verdade. Ela trouxe uma garrafa até onde eu estava sentado. Olhe, me deram uma garrafa, dizem que é um dos melhores vinhos. Quero compartilhar essa garrafa com vocês, posso? Mas não entendi por que continuava olhando para o corpo dela enquanto ia para a cozinha pegar os copos. Fiquei muito confuso. Tentei balançar a cabeça para esquecer as sensações do momento, mas foi inútil. Algo me atraiu nela. Não pude evitar. Aqui está, vamos brindar os nossos caminhos cruzados. Ela abriu o frasco sem dificuldade. Senti que a tampa já estava aberta. Ela serviu as bebidas para depois sentar ao meu lado. Vamos brindar aos nossos caminhos cruzados. Ela ergueu seu copo tocando o meu. Tomei um gole daquela bebida que me pareceu deliciosa demais. Nunca tinha provado um vinho assim, doce e ao mesmo tempo amargo, com sabor intenso de suco de uva. Minutos depois, Hortência se despediu e foi se deitar, enquanto eu continuava bebendo mais um pouco daquele vinho tinto. Quando a garrafa acabou, desliguei a TV. Queria ir descansar também. Abrindo a porta do meu quarto, olhei para Gina, dormindo tranquilamente com o bebê. Não queria acordá-los, pois queria descansar da mesma forma. Fui então para o sofá com uma manta. Estava um pouco frio. De repente, no escuro, com os olhos fechados, senti um toque na minha cabeça. Abri os olhos e na minha frente estava Hortência sem sutiã. O que aconteceu? Eu disse a ela, perplexo. Eu sei que você também quer, ela respondeu, estendendo a mão para me levantar do sofá. Fomos até o quarto dela. Eu não sabia como proceder. É algo que não consigo explicar. Só posso lhes dizer que uma ansiedade estranha estava no meu corpo e eu não conseguia dizer não para Hortência. Entramos e ela se virou de costas. Pude ver as pequenas extensões de gordura que caracterizavam seu corpo. Então ela acabou tirando a roupa até ficar completamente nua. Venha, eu sei o que você quer. Como eu já falei uma vez para vocês, ela não era nada atraente e, acima de tudo, era mais velha que eu. Mas algo estava acontecendo, porque eu tinha desejos insaciáveis só de olhar para ela. E como resultado disso, naquela noite, aconteceu o que você provavelmente está pensando, ou ouvir minha história. Dormi com a Hortência. Foi o momento mais agradável que poderia ter vivido em toda a minha vida. Ela era bem mais velha que eu. Sabia me agradar de todas as maneiras e eu realmente não queria que nosso tempo juntos acabasse. Horas depois, ela se levantou nua dizendo, vá embora. Claro que eu não queria ir embora, mas entendi que estava sendo infiel na minha própria casa com a empregada. Ao me despedir, abracei-a por trás, tocando mais uma vez seu corpo que não tinha forma. Suspirei saindo do quarto. Quero mais uma noite, falei sussurrando. Ela respondeu sorrindo. A partir de hoje, o que você quiser. Essa resposta me encheu de muita satisfação. Não era mais a mesma coisa com minha esposa. Deixei de me sentir atraído e a vontade de estar com ela aos poucos foi se consumindo. No entanto, no momento ela não me disse nada, mas quando se passaram alguns dias, um mês para ser exato, apareceram as cobranças da parte dela. Eu a vi confusa com minha mudança de atitude, e não foi à toa. Foi difícil para mim fingir que não estava acontecendo quando tudo o que eu queria era estar nos braços de Hortência todas as noites. Aquela mulher estava me deixando louco. O tempo passou. Tudo começou a piorar porque eu não conseguia voltar a ser como era antes.
Tentei ter calma e cumprir meu papel de marido, mas havia algo muito forte dentro de mim que me impedia de ser um bom marido como prometi a ela no dia em que unimos nossas vidas em matrimônio. O que está acontecendo? Ela dizia sempre que tinha oportunidade. Na verdade, eu sempre procurava uma forma de fugir das perguntas dela, porque sentia remorso. Ela não merecia. Sendo um homem miserável, um dia quis terminar a minha relação com a Hortência, mas não sei como o fiz, pois esqueci imediatamente essa decisão e só queria sentir prazer estando debaixo dos lençóis da sua cama. Aquela mulher parecia mais uma bruxa que me lançou um feitiço para me ter aos seus pés. Um dia Gina não estava em casa, então aproveitei para dizer a Hortência que queria passar o resto dos meus dias com ela. Propus deixar minha esposa para irmos morar junto em outro lugar, onde ela aceitou com uma expressão sorridente no rosto. Sei que não merecia nada na vida, mas a obsessão que sentia pela minha funcionária era muito mais forte. Não conseguia viver sem ela, e muito menos seria capaz de deixá-la. Afinal, Gina poderia encontrar um homem de verdade que realmente a merecesse. Foi o que pensei. A decisão já estava tomada. Eu iria esperar alguns meses antes de pedir o divórcio para minha esposa, enquanto continuava com meu relacionamento infiel em minha própria casa, pois aproveitava cada vez que Gina dormia à noite para estar com Hortência. Mais uma vez, aconteceu o inevitável. Acredite, eu não queria que as coisas acontecessem daquele jeito, mas aconteceram sem que eu pudesse fazer nada. Minha esposa tinha ido visitar um parente. Eu tinha um convite de aniversário, mas não me senti bem para ir. Ela pegou o bebê e eles foram embora juntos. A essa altura, já tínhamos muitos problemas. Por isso, sem discutir, ela saiu sozinha, avisando que chegaria no dia seguinte. Animado por ficar sozinho em casa, disse a Hortência que aquela era a nossa noite. Então, com um jantar romântico, me preparei mentalmente para cumpri-la, como um homem de verdade na cama. E na realidade foi. Dessa vez senti Hortência com um fogo muito intenso, que me deixou exausto. Terminamos várias vezes e recomeçamos com a vontade infinita que eu tinha de fazer amor com ela, sem parar. Eu não posso te deixar, sabe? Sussurrei várias vezes em seu ouvido. Eu sei, querido. Acredite, eu sei, respondeu ela satisfeita. Depois, fechou minha boca com um daqueles beijos que são capazes de roubar até o fôlego. As horas se passaram. Eram cerca de 3 da manhã. Senti como se estivesse adormecendo em seus braços, quando de repente a luz do quarto se acendeu. Maldito, desgraçado, ouvi a voz da esposa, meio sonolento. Gina, o que você está fazendo aqui? Naquela madrugada, aconteceu o inevitável. Entre brigas, gritos e reclamações, Hortência e eu acabamos saindo de casa. Saí machucando a mulher que jurei que nunca machucaria. Fui o homem mais covarde do mundo. Na verdade, ela não merecia. Eu conhecia meu mau comportamento, mas não havia como deixar Hortência. Fomos alugar um quartinho longe da casa onde eu morava com minha esposa. Passaram-se dias sem ouvir nada da Gina. Nunca procurei ela, nem para pedir perdão, pois não sentia pena de nada. Só estava vivendo o que o meu corpo queria, e ninguém ia entender isso. Durante esse tempo, comecei a perceber coisas fora do comum na presença da minha amante. Para começar, o quarto onde alugamos tinha um cheiro muito ruim. Tentei limpar em todos os lugares. Melhorava, mas ainda estava lá. Mas depois o cheiro voltava ao meu nariz. Hortência parecia não se importar, parecia feliz. Olhava para mim o tempo todo com muita satisfação e seu rosto parecia cada dia mais velho. As rugas em seu rosto expressavam um pouco a idade que ela tinha. E embora ela quisesse disfarçar com um pouco de maquiagem, suas rugas da velhice eram muito evidentes. Por algum motivo que não me importava, eu precisava estar intimamente com ela para poder continuar respirando.
Seu corpo disforme havia se tornado uma droga para o meu. Hortência, ela sabia perfeitamente como acalmar a ansiedade que sua presença causava em mim. Nunca mais tive notícias da minha esposa. Nunca liguei para ela. Pelo contrário, recebi diversas mensagens dela pedindo para eu lutar pela nossa família. Eu estava tão cego que a ignorei completamente. Não queria que ela atrapalhasse a minha felicidade, porque Gina não me entendia e nunca iria entender. Alguns meses se passaram. Nesse período, fui demitido do trabalho. Cometi muitos erros no restaurante. Um deles foi intoxicar um grupo de uma reunião especial. Quase fui parar na cadeia, mas a Hortência soube me defender. Evitou acusações contra mim. No final, acabei saindo de lá com a cara cheia de vergonha. Na verdade, eu não merecia aquele emprego. Não sabia como valorizá-lo. Foi aí que aconteceu a experiência mais aterradora. Todo dia me doía a cabeça. Eu não queria estar sempre deitado. E isso começou a acontecer desde que Hortência me deu um chás para recuperar as energias, pois me sentia muito fadigado, quase não tinha apetite e umas espantosas náuseas me faziam o estômago revirar. Segui as instruções dela. Segundo ela, conhecia os remédios naturais da sua cidade. À noite meu corpo ficava pesado e posso jurar que vi alguém no quarto, na mesma escuridão. Comecei a sentir muito medo, mas a Hortência soube me manter calmo. Não saí mais do quarto que alugamos, só comíamos e à noite satisfazia meus apetites sexuais. Algum tempo depois, quando me levantei de manhã para urinar, percebi que ela não estava deitada na cama, nem tampouco no banheiro. No começo, não dei importância, mas depois que isso se tornou um hábito e ela não estava em lugar nenhum, isso me preocupou muito. O mais confuso foi quando eu acordava e lá estava ela dormindo tranquilamente. Talvez eu estivesse confuso. Talvez o estado do meu corpo me fizesse ver coisas que não eram reais. Mas gostaria de ter continuado a pensar assim, porque o que vi depois marcou-me para sempre. Levantei para beber água. Estava um calor dos infernos e me sentia sufocado. Naquele momento, deixei a luz apagada, andando descalço. Então, como alugamos um quarto no segundo andar e tinha uma janela que dava para a rua, bem, precisamente naquele lugar, vi que Hortência estava sentada na janela aberta e em segundos ela pulou no vazio. Sem poder dizer nada, corri para ver o que tinha acontecido, mas ao longe vi algo pulando entre os telhados das casas. Merda, eu disse para mim mesmo, com muito medo. Será que isso é verdade? Pensei nas bruxas que minha avó falava. Durante muitos anos tentei ter aquela mentalidade de que são apenas histórias ou lendas, mas naquela mesma noite experimentei algo que me fez mudar a minha maneira de pensar e as minhas crenças. Saí correndo daquele quarto a toda velocidade direto para a casa da minha esposa. Tive que me desculpar. E se tivesse que pagar pelo estrago, acredite, eu estava fazendo isso. Bati bem forte para me fazer ouvir. Em questão de minutos, as luzes se acenderam e ela olhou pela janela. Por favor, fale comigo. Implorei várias vezes para convencê-la a me deixar entrar, pois sentia que Hortência me seguia. Ouvia saltar entre os telhados das casas. Vendo o meu desespero, Gina abriu a porta. Meu rosto estava pálido como um lençol. Pelo amor de Deus, o que você tem? Ela me falou um pouco assustada. Feche a porta, fique calada. De repente ouviu-se um barulho na casa dos vizinhos. Então fui até a janela do andar de cima, onde havia roupas penduradas. E lá estava Hortência. Uma bruxa, Gina gritou. Não se mova, espere por mim. Ela saiu pela porta, tinha um facão nas mãos e um chapéu de palha. Virou de cabeça para baixo, fez uma espécie de cruz com o objeto pontiagudo e enterrou no chão. Hortência imediatamente ficou imóvel e deslizou pelo telhado da casa. Gina voltou para dentro muito assustada. Pegou o bebê e me disse, fica aqui, ela vai embora logo. Prestei atenção em tudo.
Depois de alguns minutos, ela não apareceu mais em lugar nenhum. Saí com um pouco de coragem e meus cabelos se arrepiaram. Tive medo de vê-la novamente, mas ela não estava em lugar nenhum. Naquela noite, pedi perdão à minha esposa. Ela não disse nada, apenas veio me abraçar dizendo no meu ouvido: "A culpa não foi sua, ela era uma bruxa." Ouvi falar dessas mulheres, mas pensei que fossem apenas fantasia. Meu avô sempre nos contava histórias sobre sua cidade, mas para mim eram apenas algumas histórias. Porém, não estamos sozinhos neste mundo, e muito menos sabemos tudo o que existe nesta terra. Na manhã seguinte, fomos até o padre em busca de ajuda. Como vocês verão, eu ainda estava assimilando algumas de minhas crenças. Ele gentilmente nos ajudou, recomendando-nos a uma senhora. Ela ajudava pessoas que tinham problemas semelhantes. Com o passar dos dias, Gina me aceitou de volta em casa. Perdoou minha infidelidade sem me censurar. Acho que a vida estava me dando uma segunda chance e eu não poderia perder. Mas guardarei essa experiência horrível que não ousei contar nem aos meus filhos, que agora são adolescentes, porque eles têm formado as suas próprias crenças. Talvez Gina e eu tenhamos medo de que eles não acreditem em nós. Também esqueci de contar que depois de 2 anos, Catherine, uma linda garota, entrou em nossas vidas. Com ela acabamos formando nossa pequena família. E desde aquela experiência horrível, nunca mais contratei empregada doméstica por medo de passar pela mesma coisa daquela época. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.